E se o céu fechasse, não com trovões, mas com um silêncio que dura? E se a ausência de chuva fosse mais barulhenta do que qualquer tempestade? E se no coração de um reino acostumado a mandar, alguém descobrisse que não controla nem uma nuvem? E se a verdade tivesse que ser dita não num palácio, mas na poeira, e depois provada diante de um povo inteiro, no alto de montanha, com o vento batendo no rosto? Israel respirava quente, um calor que não parecia só do sol, mas de algo travado no alto, como se o azul tivesse se tornado uma porta fechada. Em Samaria, as pedras do palácio sustentavam sombras largas. Corredores ecoavam passos apressados. Conselheiros falavam baixo, medindo palavras. O reino tinha seus rituais, seus banquetes, seus acordos. Mas o campo tinha outra linguagem. E naquele tempo, a linguagem do campo começava a virar ameaça. Terra dura, ranhuras no chão, folhas sem brilho, animais procurando água com o focinho colado na poeira. Foi nesse cenário que um homem apareceu diante de Acabe. O nome dele era Elias, o tesbita. Não chegou com trombetas, não chegou com escolta. Era apenas um homem marcado de estrada, pele curtida, barba longa, olhos que pareciam carregar a mesma firmeza de rocha antiga. Ele entrou no espaço do rei como quem entra no lugar que não o intimida. E quando falou, não escolheu enfeites. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, disse ele, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. A frase caiu como pedra em água parada. Um instante de silêncio engoliu as paredes. Quem estava perto sentiu o ar mudar, como se a sala tivesse ficado menor. Porque aquela não era uma frase política. Era uma sentença sobre o próprio céu. E antes que a corte reagisse do jeito que cortes reagem, com insultos, com guardas, com ameaças, Elias já era um corpo se retirando. Não corria como fugitivo, ia como quem já sabia para onde deve ir. A palavra do Senhor veio a ele de novo, numa direção clara. Saia daqui, esconda-se. O rei tem mãos longas e a rainha tem olhos que não esquecem. E Elias desceu para o lado oriental do Jordão, para junto do ribeiro de Querite, um fio de água encolhido entre rochas, cercado de mato seco e silêncio. Ali, o mundo parecia reduzido ao essencial: pedra, sombra, água, respiração. E no começo, o ribeiro ainda cantava baixinho. Elias bebia, sentindo a água fria cortar a garganta como lâmina boa. A comida vinha de um jeito que ninguém inventaria numa história para parecer bonita. Corvos trazendo pão e carne, de manhã e à tarde. A figura era estranha demais para ser propaganda. Era sobrevivência. Uma rotina sem aplausos. Um homem escondido, vivendo entre a ameaça do palácio e o silêncio do céu. Mas a seca não é algo que respeita esconderijos. Dia após dia, o nível do ribeiro baixava. A borda úmida recuava como exército em retirada. As pedras que, antes estavam cobertas, agora brilhavam secas. O barro rachava em linhas finas. Um dia, o som da água ficou fraco. Outro dia, virou quase nada. Até que chegou o dia em que Elias se inclinou e encontrou só um fundo úmido. E depois, nada. O ribeiro secou. O céu não estava irritado com Elias. O céu estava fechado sobre todos. Então veio outra ordem, mais difícil do que a primeira. Vá para Sarepta, que pertence a Sidom. Lá, ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Sarepta ficava fora do território de Israel, e Sidom era o chão de onde vinha a influência de Jezabel, o vento estrangeiro que agora soprava dentro do palácio. Era como atravessar para o lado de lá, para a borda de um mapa onde muitos não queriam pisar. Elias caminhou por trilhas secas, passando por campos que tinham o cheiro amargo da planta que murchou cedo demais. Viu gente economizando passos. Viu olhos fundos. Viu mãos segurando potes vazios como se fossem lembranças.
Quando se aproximou dos portões de Sarepta, o sol estava alto, e a entrada da cidade parecia cansada. E ali, perto da porta, ele viu uma mulher recolhendo gravetos. Coisa pequena, quase humilhante. Gravetos, 2 ou 3, como se a vida tivesse sido reduzida a isso. Elias a chamou. Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água, para eu beber. Ela olhou para ele. O olhar de quem mede se a pessoa à frente é ameaça ou só mais um faminto. Ainda assim, foi buscar. Quando ela se virou, Elias acrescentou, como quem pede o impossível com a mesma voz do possível. Traze-me também um bocado de pão na tua mão. A mulher parou. O corpo todo respondeu antes do rosto. Ela se virou devagar e falou com uma honestidade que não tenta parecer forte. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão. Tenho somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando 2 gravetos para entrar e preparar isso para mim e para meu filho, para comermos e depois morrermos. Foi uma frase sem drama, e por isso mesmo mais dura. Ela não disse talvez. Ela disse depois morrermos, como quem já aceitou a contagem dos dias. Elias a encarou. E o que ele disse não foi um discurso para impressionar. Foi uma ordem que vinha com uma promessa. Ele pediu que ela não temesse. Pediu que fizesse primeiro para ele um pequeno bolo, e depois para ela e para o filho. E então pronunciou as palavras que soavam como luz no lugar onde a luz tinha acabado. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Ela podia ter rido, podia ter gritado, podia ter fechado a porta, mas naquele ponto, a vida dela já tinha sido espremida ao limite. E às vezes é no limite que a decisão nasce sem cerimônia. Ela entrou, acendeu o fogo pequeno. O cheiro de farinha tostando subiu leve, quase cruel por ser tão pequeno. E Elias comeu. No dia seguinte, a panela ainda tinha farinha. Não era uma montanha, era o suficiente. No outro dia, o azeite ainda escorria. Pouco, mas real. E a casa da viúva começou a viver de um milagre que não fazia barulho. Um milagre doméstico, repetido, discreto, como uma lâmpada que não apaga. Elias ficou ali muitos dias. O mundo lá fora continuava rachando. Mas dentro daquela casa, havia uma espécie de teimosia contra o fim. Até que a morte, que sempre parece saber o caminho, entrou pela porta de outro jeito. O filho da mulher adoeceu. E a doença foi crescendo como sombra que ocupa o quarto. A respiração dele ficou curta, a pele perdeu cor. A mãe o segurava e sentia o corpo do menino ficando leve demais. Leve como se a vida estivesse escorrendo por entre os dedos. E chegou o momento em que não havia mais fôlego. O menino morreu. O silêncio que tomou a casa foi diferente do silêncio da seca. Era um silêncio que fere. A viúva olhou para Elias com olhos que misturavam dor e acusação. Ela não tinha vocabulário teológico. Ela tinha uma mãe ferida, falando com o homem que dormia sob o teto dela. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matares meu filho? Era o grito de quem procura sentido num lugar onde o sentido sumiu. Elias não respondeu com explicações longas. Ele pediu o menino. Tomou o corpo nos braços, subiu ao quarto onde estava hospedado. Cada degrau era um peso. Deitou o menino na cama. E sozinho, ele falou com Deus de uma forma que não era perfumada nem ensaiada. Ó Senhor, meu Deus, até a esta viúva com quem habito afligiste, matando-lhe o filho? Elias se estendeu sobre o menino 3 vezes. O gesto era estranho, físico, desesperado e reverente ao mesmo tempo, como se ele estivesse tentando entregar calor onde já não havia. E ele clamou: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Então,
Numa virada que ninguém poderia fabricar para parecer bonita, a vida voltou. O peito do menino se moveu. Um sopro, depois outro. A cor retornou devagar. O quarto, que parecia uma cova, de repente tinha ar. Elias desceu as escadas com o menino vivo nos braços e entregou-o à mãe. Vê, teu filho vive. A mulher o apertou contra si como quem tenta impedir o mundo de roubá-lo de novo. E com voz tremendo, ela disse algo simples, mas enorme. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Lá fora, a seca continuava. Em Israel, o palácio fervia de ansiedade. A fome não escolhe partido, e a ausência de chuva é uma pressão que chega até os tronos. Passado muito tempo, no 3º ano, a palavra do Senhor veio a Elias outra vez. Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias saiu de Sarepta e voltou para a direção de Israel. Os caminhos estavam piores. O ar parecia feito de poeira. Em alguns lugares, a terra tinha um cheiro que lembrava cinza. Em Samaria, a fome era severa. E havia um homem no palácio que caminhava como quem carrega uma culpa silenciosa. Obadias, mordomo de Acabe. Ele temia ao Senhor, e em segredo, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, Obadias havia escondido 100 deles em cavernas, 50 numa, 50 noutra, sustentando-os com pão e água. Era um homem dividido entre função e fé, entre sobrevivência e consciência. Naqueles dias, Acabe chamara Obadias para uma tarefa desesperada: procurar água, qualquer sinal de verde, para que cavalos e mulas não morressem. O rei e o mordomo saíram por caminhos diferentes, e foi no meio dessa busca humilhante que Obadias encontrou Elias. A visão do profeta no caminho foi como ver um fantasma que o palácio vinha caçando em sonhos. Obadias caiu com o rosto em terra. És tu, meu senhor Elias? Sou eu, respondeu Elias. Vai e dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. O pânico subiu no peito de Obadias. Não era medo de Elias, era medo do que aconteceria se ele entregasse a mensagem e Elias sumisse de novo. Que pequei eu para entregares teu servo nas mãos de Acabe para me matar? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino onde meu Senhor não mandasse procurar-te. E agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor: eis que Elias está aqui. E sucederá que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te levará para onde eu não sei, e eu irei dar a notícia a Acabe, e ele não te achará e me matará. Elias ouviu. O vento mexia o manto dele. E então ele jurou com firmeza: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, hoje me mostrarei a Acabe. Obadias foi. E quando Acabe veio ao encontro, o rei não perdeu tempo com cerimônia. O rosto dele carregava irritação e desgaste, como alguém que dorme pouco há anos. És tu o perturbador de Israel? A pergunta era uma acusação. Era mais fácil culpar um homem do que encarar um céu fechado. Elias respondeu sem tremer: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Agora, pois, envia e ajunta a mim todo Israel ao Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. A proposta era perigosa, era pública, era direta. E ainda assim, Acabe aceitou. Talvez por orgulho, talvez por desespero, talvez porque, quando o reino está seco, qualquer promessa de mudança vira tentação. E então o povo foi convocado. Homens, mulheres, jovens, velhos, rostos queimados de sol e de fome. Subiram ao Monte Carmelo, onde a vista alcança longe e o vento sopra forte. O lugar tinha um peso próprio, como se fosse feito para decisões. Ali estavam também os profetas de Baal. Muitos, vestidos para chamar atenção, acostumados a ritos barulhentos. Havia um espetáculo no jeito como se moviam. Eles sabiam o valor do olhar público.
Elias se colocou diante de todos. Era um só homem diante de uma multidão e de uma corte religiosa inteira. E a primeira coisa que ele fez foi uma pergunta que cortou o ar. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. O povo não respondeu, não porque não entendeu, mas porque a resposta exigia ruptura. O silêncio deles foi o retrato de uma nação dividida, querendo Deus e querendo o que o palácio impunha, querendo segurança e querendo verdade, querendo chuva e querendo evitar conflito. Elias então propôs um teste simples e brutal: 2 novilhos, 2 altares, nenhum fogo humano. O Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. Os profetas de Baal aceitaram com confiança. Eles tinham número, eles tinham palco, eles tinham tradição de barulho. Elias tinha o nome do Senhor e uma solidão pesada. O povo se aproximou. A poeira grudava nos pés. O ar tremia de calor. E eles começaram. Os profetas de Baal escolheram um novilho, cortaram-no, puseram sobre a lenha, e então começaram a clamar: Baal, responde-nos! A manhã passou. As vozes subiram. Alguns dançavam ao redor do altar. Outros erguiam mãos para o céu vazio. O ritmo do canto parecia tentar acordar algo adormecido. O som ecoava no monte e se perdia. O sol subia sem piedade. O altar continuava frio. Meio-dia chegou. O povo, de olhos apertados pelo brilho, assistia como quem assiste a uma tentativa de arrancar fogo de pedra. E então Elias começou a zombar, não com humor leve, mas com ironia de guerra, uma provocação para expor o vazio. Clamar em altas vozes porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. A provocação feriu. E os profetas de Baal aumentaram o volume. Gritavam até a garganta arder. E como o barulho não trouxe resposta, partiram para o sangue. Cortavam-se com facas e lancetas, como era costume, até escorrer sangue. A cena ficou pesada. Homens ferindo a própria carne diante do povo, poeira grudando em feridas, o cheiro metálico no ar, olhos arregalados. Eles profetizavam, deliravam, rodopiavam. A tarde avançou, e não houve voz, nem resposta, nem atenção. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias chamou o povo. Chegai-vos a mim. E pela primeira vez naquele dia, o povo se moveu junto, como se um ímã os puxasse. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, um gesto que lembrava identidade. Fez com elas um altar em nome do Senhor. Cavou ao redor um rego, pôs a lenha em ordem, cortou o novilho, colocou-o sobre a lenha. Até aí, ainda era parecido com um ritual. Mas então Elias fez algo que parecia contrariar qualquer lógica de espetáculo. Enchei 4 cântaros de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Água, naquele tempo, era tesouro, era vida, era a coisa que todos procuravam. E ele mandou jogar água no altar. Fizeram. A água desceu pela carne do sacrifício, encharcou a lenha, escorreu pelas pedras. Fazei-o segunda vez, e fizeram. Fazei-o terceira vez, e fizeram. A água corria ao redor do altar e enchia o rego. O altar estava molhado demais para qualquer fogo humano. Era como se Elias estivesse fechando todas as portas para truque, deixando apenas uma saída. Ou Deus responde, ou nada acontece. Então Elias se aproximou. Não dançou, não gritou até perder a voz. Ele ficou em pé diante do altar encharcado e orou com clareza, como quem fala com alguém real, presente. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus,
e que tu fizeste voltar o coração deles. A oração terminou, e houve um instante, aquele segundo suspenso em que o mundo parece prender a respiração. Então o fogo caiu. Não foi faísca, não foi brilho pequeno. Foi como se a própria realidade rasgasse. O fogo do Senhor consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água do rego. O calor golpeou o rosto, o ar estalou. A luz foi tão forte que pareceu transformar o fim de tarde em dia novo, um dia feroz. O povo caiu com o rosto em terra, e dessa vez a resposta veio como onda. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias não deixou o momento virar teatro vazio. Havia algo duro a ser feito. Ele ordenou que prendessem os profetas de Baal. Ninguém escapou. Eles foram levados ao ribeiro de Quizon, e ali foram mortos. O texto não suaviza. A história não pede licença ao conforto. Era o tipo de decisão que separa um tempo de outro, como um corte na linha da nação. Depois disso, Elias voltou a falar com Acabe. E a frase, depois do fogo, soou como promessa de água. Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ainda não havia nuvem, ainda não havia vento de tempestade, mas Elias falava como quem já ouve antes de ver. Acabe subiu, e Elias subiu ao cume do Carmelo. Lá em cima, ele se curvou sobre a terra, pondo o rosto entre os joelhos, postura de peso e de espera, como alguém insistindo em algo que não se arranca com força humana. Ele disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. O servo foi. Voltou. Não há nada. Elias disse: volta. Isso aconteceu 7 vezes, 7 idas, 7 retornos. O céu continuava limpo como metal. O silêncio parecia zombar. Mas Elias não se movia da insistência. No 7º retorno, o servo trouxe algo diferente na voz. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Era quase nada, uma mancha no horizonte, pequena demais para prometer chuva. Mas Elias se levantou como quem ouviu um sinal de trombeta. Sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E então o que era como a palma da mão começou a crescer. O céu escureceu com nuvens e vento. A temperatura caiu um pouco. O ar mudou de cheiro, aquele cheiro que a terra solta quando sabe que vai beber. E a chuva veio. Primeiro em gotas rápidas, depois em pancadas, depois em cortinas. A poeira virou barro. As pedras ficaram brilhantes. O som da água batendo no chão parecia música antiga. A mão do Senhor veio sobre Elias. Ele cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Um profeta correndo na frente do carro do rei. Imagem estranha, poderosa. Como se dissesse que naquele dia o céu mostrou quem realmente dita o ritmo. E Israel, por um momento, ouviu a chuva como resposta ao fogo. Como se o silêncio de anos tivesse sido quebrado não por gritos humanos, mas por uma voz que não precisa de palco. O céu, que parecia trancado, voltou a se abrir. E quando a água caiu sobre a terra, parecia cair também sobre um povo inteiro, lavando poeira, expondo escolhas, lembrando que por trás de todo o poder humano há um limite que nenhum trono atravessa.